Nesse vídeo eu vou mostrar com dados que é provável sim que o Flamengo venda a jovem promessa Matheus França, de 17 anos, por algo em torno de 315 milhões de reais. E também vou mostrar com números, pesquisando dados do passado, como isso pode impactar na história do Flamengo e até mesmo mudar o Flamengo novamente de patamar. Bom, mas antes, se você curte esse tipo de vídeo, você está gostando dos conteúdos que eu tenho lançado aqui, já a primeira coisa, já curte e se inscreve no canal, que aí você recebe os próximos e também me incentiva a produzir mais, a trazer mais conteúdos para vocês. Bom, primeira coisa, 315 milhões de reais é um valor totalmente plausível. 315 milhões de reais daria algo em torno de 50 milhões de euros hoje. O Flamengo já fez vendas nesse patamar. Fez Renier, fez Lucas Paquetá por 35 milhões de euros, fez Vinícius Júnior por 45 milhões de euros lá em 2018, 2019. E é provável que faça isso também com o Matheus França. Primeiro pela valorização dos seus jogadores no mercado, então a Europa olha para o Flamengo como um grande celeiro de craques. E também pela competição entre os grandes clubes. Manchester City, Real Madrid e Paris Saint-Germain já declararam que, já sondaram o staff do jogador, já sondaram com o Flamengo também as cifras para a contratação. Ele que tem multa avaliada em torno de 100 milhões de euros. É claro que ele não vai ser vendido por esse valor. Isso é uma multa de defesa, de proteção do clube, mas é bem provável que fique em algo em torno de 40 e 50 milhões de euros a sua venda. Mas Vinícius, e se não for por 50 milhões de euros? Será que 315 milhões de reais não é muito irreal? 315 milhões de reais não é muito irreal? Bom, parece real, mas aí eu trouxe os dados da venda do Paquetá para a gente ter uma noção de como esse valor é bem plausível. Bom, o Paquetá foi vendido em 2019, o euro estava bem mais baixo do que agora. Ele foi vendido por 35 milhões de euros, o que dava 155 milhões de reais agora, ou que dava 150 milhões de reais à época. Bom, depois ele foi vendido para o Milan. Do Milan ele foi vendido para o Lyon. O Flamengo teve direito a 4% devido à cláusula de transferência internacional, a cláusula de formação de jogadores. Então, o clube formador tem direito a 4% de uma transferência internacional entre um jogador formado na sua base, entre clubes internacionais, né? Então, quando o Milan foi para o Lyon, o Flamengo recebeu algo em torno de 6 milhões de reais. A venda foi por 20 milhões de euros. Depois o Lyon já recebeu sondagem, o Paquetá vem numa fase muito boa, titular da seleção brasileira. O Lyon já recebeu sondagem do Newcastle, recebeu uma proposta do Newcastle de 40 milhões de euros. Ele decidiu não aceitar, o Lyon também não quis, achou o valor pequeno. Então é provável que após a Copa do Mundo ele seja vendido por algo maior do que isso, mas vamos assumir que ele seja vendido por 40 milhões de euros ao final do ano. O Flamengo novamente terá direito a mais 4% do valor de venda do clube do mecanismo de defesa do clube formador. Bom, isso daria algo em torno de 12 milhões de reais. Bom, somando, o Flamengo já arrecadou com o Paquetá algo em torno de... vai arrecadar, junto com uma possível venda, algo em torno de 173 milhões ou mais se a venda for maior do que esses 40 milhões de euros que o Newcastle ofereceu. Ou seja, o Paquetá, que foi vendido por foi vendido por 35 milhões de euros, já arrecadou ao Flamengo 173 milhões de reais em um momento em que o euro valia bem menos. Agora o euro está maior, a cotação do euro hoje é de 6,30, por volta de 6,30. Então o Flamengo pode arrecadar muito mais, principalmente se conseguir vender realmente por algo em torno de 50 milhões. A gente torce então para o Matheus França estrear bem no profissional e que ele seja vendido aí por algo em torno desse valor. É provável que sim. Bom, mas Vinícius, o Flamengo já fez outras vendas importantes assim, e por que essa é tão impactante aí para sua história? Você coloca na capa do vídeo que pode mudar a história do Flamengo. Bom, em 2018, quando o Flamengo lançou o Paquetá e o Vinícius, quando eles foram vendidos por 45, 35 milhões de euros, o Flamengo vivia um outro momento. Ainda não, o caixa ainda não estava tão pujante, o clube ainda não estava tão pujante financeiramente, tão acertado quanto agora, e precisava fazer muitas contratações. Bom, mas então a de agora vai mudar a história? Vamos lá. Vamos usar como exemplo o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior foi vendido por 45 milhões em 2019. O Flamengo precisava montar um time ainda, contratar muitos jogadores. Se vocês forem lembrar, em 2019 o Flamengo trouxe Arrascaeta, Gerson, Gabigol, Rafinha, Felipe Luiz, etc. E aí eu separei três aqui pra gente conversar. O Arrascaeta foi comprado por 18 milhões de euros, o Gerson por 11 milhões de euros, o Gabigol por 18 milhões de euros. Ou seja, o Flamengo investiu 47 milhões de euros nesses três jogadores. É lógico que tem diferenças, cada um tem um gatilho de contrato, mas eu estou assumindo esses valores para a gente fazer uma conta aproximada.
quase um Vinícius Júnior pagou quase a contratação de 3 jogadores que deram retorno técnico altíssimo e também retorno financeiro. O Gerson, inclusive, já foi vendido. Então, se naquela época em que o Flamengo não era tão pujante financeiramente e ainda precisava construir uma equipe, o Flamengo precisava contratar muitos jogadores, o Flamengo já conseguiu utilizar esse dinheiro para fazer uma grande mudança de patamar no seu elenco. Imagina agora em que o clube já está mais solidificado, o elenco é melhor, mais qualificado do que era em 2018 para 2019. O Flamengo tem banco, tem jogadores com contratos longos, tem bons jogadores jovens que ainda vão permanecer do clube por bastante tempo. Acabou de renovar com a Arrascaeta, então esse dinheiro ele vai ser usado para contratações mais plausíveis, mais pontuais. E aí é bem possível que o Flamengo alcance um novo nível que nós ainda não tivemos no futebol brasileiro. Se isso vai se tornar vai se reverter em campo em novamente uma grande temporada de títulos, só o tempo dirá, mas eu acredito que sim. Acho que essa grande quantidade de dinheiro com o elenco que nós já temos pode reverter em um elenco ainda mais qualificado, ainda mais dominante nesse campeonato, né, nesse cenário nacional e internacional em que o Flamengo vive hoje. Bom, você gostaria que o Flamengo fizesse o quê? Mantivesse o Matheus França por mais tempo para que ele desse retorno dentro de campo, ou vendesse aí por algo entre 40 e 50 milhões de euros, aí pegasse esse dinheiro e contratasse jogadores aí um pouco mais tarimbados, mais velhos, mas que dessem um retorno imediato aí pro elenco agora? Bom, fica aí a pergunta para vocês, participem nos comentários, se inscrevam no canal, esse foi o vídeo de hoje, espero vocês no próximo, beleza? Valeu, um abraço!